chegaram novas informações para mim, que eu gosto muito dessas informações energéticas que chegam nas mãos de pessoas amigas ou coincidências também. Chegou um dia que uma amiga minha havia orientado de fazer os fermentados, não só crudívoro, mas também fermentados. E então, nesse processo, eu comecei a testar, a fazer compotas fermentadas. Nós moramos aqui, a nossa casa é uma pousada, estava funcionando como uma guest house, né? Que é a Casa Viva Guest House, e nessa chegada, chegou uma hóspede que nós não conhecíamos, e ela chegou com um livro que foi Amigos da Mente, né? E esse livro fala, a foto dele é um cérebro, é um couve-flor, um brócolis, no formato de um cérebro. E dentro desse livro, no momento que eu estava preparando ali os fermentados, chegou um livro falando de fermentados, de um neurologista, né? E que ensina a mudar a microbiota da gente, né? E aí eu disse, gente, que interessante. Ela disse, olha, eu acabei de comprar esse livro, mas eu só comprei esse livro para dar para você. E ela me doou esse livro. E desde então, eu passei a me alimentar dos fermentados também. E nesse processo, eu também ganhei uma Bíblia, nesse processo de uma pessoa da família, e eu comecei a ver o jejum. E, coincidentemente, quando eu começo a estudar sobre o jejum ali na Bíblia e ver relatos bíblicos de Jesus Cristo, 40 dias, de vários outros apóstolos, e antes, no Antigo Testamento, os judeus também faziam isso, eu comecei a ver, nossa, tem algo aí. E aí chega o Prêmio Nobel de Medicina, né? A informação para mim que eu também não tinha noção, que o jejum também ajuda nesse processo, né, de enfraquecer as células tumorais e promover uma seleção do melhor no nosso corpo, né? E então, o que aconteceu? Eu também comecei a praticar o jejum. Eu conversei com o meu terapeuta, ele no começo ele ficou relutante, mas o que eu tinha, mas ele foi estudar, e um amigo dele também, que é terapeuta, Gerson, que praticava o jejum, que estava mais... já vinha estudando há algum tempo sobre o jejum e já tinha feito outras terapias também que envolviam o jejum. Ele me deu apoio nesse processo. Então, eu comecei com um jejum leves, né? Eu já vinha com alimentação crudívora, a terapia Gerson com alimentos crus, não mais os cozidos. Inseri a semente de damasco, né? Algumas coisas assim desse tipo. E nesse processo, com o jejum, o que aconteceu? Eu fiz jejuns pequenos, mas fiz um jejum maior. E nesse processo de jejum eu convulsionei no 10º dia. E todos ficaram muito preocupados, achando, pronto, agora chegou a hora. Eu ainda não tinha tido nenhuma convulsão. Então, nesse processo pediram outra ressonância. O médico pediu outra ressonância, porque eu havia convulsionado, no 10º dia de jejum. E foi algo gradativo. Não foi o primeiro jejum que eu fiz, não foi de 10 dias, só para compreender. Uhum. Mas nesse 10º dia de jejum eu convulsionei, e o que aconteceu? Fiz a ressonância, e a ressonância veio com a dúvida se ainda existia células tumorais ou eram apenas cicatriz, né? Essa que foi a última ressonância. E aí eu continuei. E aí viram que o jejum foi algo mesmo benéfico. E aí com a preocupação familiar por conta do risco de convulsão, que o jejum existe um risco, né, por conta de um descontrole do magnésio, algumas coisas.
é, que pode ocorrer, né, algo como no jejum. Mas, mas nesse processo, aí eu comecei a estudar mais, né, aperfeiçoar melhor o conhecimento e tenho praticado o jejum. Aí eu pratico dias de intermitentes, continuo a praticar a terapia Gerson, né? É, e, e estou muito bem. Eu digo assim, eu vivo um milagre diário, né? Eu digo, eu sou um servo de Deus, porque eu quero realmente fazer com que as pessoas conheçam. Porque hoje, nesse nosso sistema que a gente vive de compra e venda, comer frutas, verduras, e quando é sem veneno, sem, né, é muito Orgânico. caro, comer o orgânico é muito caro. Mas eu acho que a gente precisa começar a se organizar, a ver que a riqueza está nas nossas mãos. É uma enxada, pode ser uma enxada, começar a sair de novo dos caminhos tão urbanos e que nós ficamos tão incapazes de produzir o que a gente come, né? A viver em contato com a nossa natureza, a viver em contato com as plantas, né? Que ajudam nesse processo. Na minha casa, há 5 anos atrás, eu tinha plantado o pé da graviola, então eu tinha as folhas da graviola aqui em casa. Também na minha casa aqui tinha 2 ipê roxo plantado aqui na frente, né? Então eu tinha babosa também plantada em casa. Então isso tudo foi um impacto na minha saúde que foi fantástica. Assim, a hipernutrição, a bebida dos sucos, ó, até hoje esse é o suco de cenoura com maçã, né? Então, assim, eu priorizo várias orientações da terapia Gerson, mas só que diante desse sistema eu não consigo seguir tudo à risca a questão de ter sempre o orgânico. Eu não tenho sempre o orgânico, o que é catastrófico para a humanidade, porque está conduzindo ao adoecimento, né? São tantas coisas nos conduzindo, mas se a gente investir nesse processo natural de limpeza, a nossa natureza ela é limpa. Mas por nossas escolhas, nós estamos sujando muito, né? A gente já está consciente do que suja. Agora é dar o passo para fora dessa lógica, né? E é uma lógica que eu acho que a gente precisa cuidar. O Gerson, eu fui estudar ele, aí eu comecei a ver que aquele judeu, ele tem uma conexão tão grande, a palavra dele, com a palavra bíblica, que eu fico curioso assim sobre a história dele. Os judeus eles têm um conhecimento de base que priorizam os alimentos, né, os alimentos mais naturais, os alimentos, a base histórica deles foi essa. Então, assim, caminhar, a gente começar a retornar as coisas mais antigas das antigas, os conhecimentos mais sábios da nossa história, e talvez começar a mudar o processo de saída desse urbanismo que é tão doentio, eu acho que é algo que pode sim melhorar para a saúde dos nossos filhos, para a saúde dos nossos próximos, para a nossa saúde, né? E eu sinto que Deus vai ficar feliz com isso, sabe?